Olá! Hoje a gente vai decifrar o código de um dos vestibulares mais esperados. Acabou de sair o edital do Mackenzie para o campus de Campinas em 2026 e, assim, a nossa missão aqui é ir um pouco além do óbvio. Vamos mergulhar nos detalhes que realmente importam, né? Datas, as formas de ingresso, custos e, claro, o que a prova em si revela sobre o perfil de estudante que eles procuram. É isso aí. É sempre bom a gente lembrar que um edital é muito mais que um manual de regras, né? Ele é, na verdade, um documento estratégico. Cada detalhe, cada prazo, cada opção, tudo isso é uma pista sobre como a universidade pensa. Entender essa lógica é o que transforma um candidato bem preparado num candidato aprovado. Certo, vamos começar a desvendar isso então. O número que abre o jogo são 260 vagas. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi a primeira escolha que o candidato tem que fazer. Não tem um caminho único, sabe? Ou a pessoa faz a prova tradicional do vestibular, ou usa a nota do Enem. E não só do último ano, pode ser de 2022, 2023 ou 2024. O que essa dupla porta de entrada nos diz? Essa, para mim, é a pergunta central. Ter essas duas opções não é só uma conveniência, é quase uma declaração de intenções. Por um lado, ao aceitar a nota do Enem de até 3 anos atrás, a universidade está valorizando a consistência, o histórico do estudante. É como se dissesse, olha, seu bom desempenho no passado ainda vale muito pra gente. Ah, entendi. É como ter uma rede de segurança. Exato. Uma rede de segurança. Se a pessoa já tem uma nota alta guardada, ela pode usar esse ativo. Faz sentido. É quase como ter um vale aprovação na manga se a nota for realmente boa. Mas e a outra porta, a da prova específica? Qual é a vantagem de encarar o vestibular deles? Aí entra o outro perfil. A prova específica é a chance de ouro para o especialista, sabe? Aquele estudante que mergulhou no estilo do Mackenzie, que resolveu provas antigas, que entende o tipo de questão que eles gostam, o que esperam da redação. Ah, o jogador da casa. Isso. Enquanto o Enem testa um conhecimento mais geral, mais padronizado, a prova da casa testa a afinidade do candidato com a própria cultura da instituição. A flexibilidade é fascinante porque força uma autoavaliação. O candidato tem que pensar: eu sou mais generalista, com uma base sólida do Enem, ou sou um especialista, pronto para brilhar no terreno do Mackenzie? E tem também um fator psicológico, não é? Focar numa prova específica talvez dê uma sensação de controle maior. Exatamente. De que você está se preparando para um desafio com regras claras e não dependendo de uma nota que você tirou meses ou até anos atrás. Essa sensação de controle é um componente muito poderoso da preparação. A escolha não é só técnica, ela também é emocional. Mas, claro, essa flexibilidade toda não adianta nada se o candidato perder o prazo. E pelo que eu vi, o calendário é bem apertado. Apertadíssimo. As inscrições abrem 10 de setembro e fecham em 28 de outubro de 2025. O local de prova sai no dia 5 de novembro e a prova já é no dia 8. Mas o que me deixou de queixo caído foi o resultado, 17 de novembro. Nossa, Menos de 10 dias entre fazer a prova e saber se passou. Isso é incrivelmente rápido. é uma logística impressionante, mostra um nível de eficiência altíssimo. Para o candidato, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O bom é que a agonia da espera, que em outros vestibulares se arrasta por semanas, aqui ela é resolvida em poucos dias. A vida não fica em suspenso. Verdade. Mas o lado ruim é a intensidade. A ansiedade de um mês inteiro é concentrada em 9 dias. É uma montanha-russa emocional de alta velocidade. Uma montanha-russa que tem um ingresso com preço dinâmico. Vamos falar da taxa de inscrição, porque aqui tem outra pista. Quem se inscreve no primeiro lote, de 10 de setembro a 16 de outubro, paga R$ 100. Quem deixa para a segunda metade do prazo, paga 200, o dobro. A leitura óbvia é, não deixa para a última hora. Mas qual é a leitura mais profunda disso? A estrutura de preços é uma ferramenta de gestão. É valiosíssima. Ter uma boa parte dos inscritos confirmada com 1 mês de antecedência permite um planejamento logístico muito mais preciso. Quantas salas, quantos fiscais, segurança. Eles conseguem prever a demanda. Ah, claro. Eles se organizam melhor. E para o candidato, a vantagem não é só financeira. Fazer a inscrição no início é um ato de compromisso.
É um ritual que diz, ok, agora é oficial, eu tô nessa jornada. Esse empurrão psicológico pode dar um gás tremendo na reta final. Uma lição de planejamento que, se não for aprendida, custa R$ 100. Faz todo sentido. Ok, então o candidato se planejou, se inscreveu e chegou o grande dia. O que ele vai encarar na prova do dia 8 de novembro? O edital lista um batalhão de matérias: português, inglês, física, química, matemática, biologia, história e geografia. E mais uma redação. É um verdadeiro decátulo intelectual. É a definição de uma prova completa. E o ponto crucial aqui, que muitos candidatos não percebem, é a ausência de pesos específicos. Diferente de outros vestibulares, em que a segunda fase direciona o peso para exatas ou humanas, o Mackenzie parece buscar um atleta completo logo de cara. Alguém com uma formação ampla. E qual a implicação disso para a estratégia de estudo? A implicação é gigantesca. A estratégia aqui não é ser genial na sua matéria favorita e mediano nas outras. A estratégia é não ter um calcanhar de Aquiles. O seu elo mais fraco é o que pode te tirar da disputa. Não adianta gabaritar matemática se o desempenho em história for baixo. A prova foi desenhada para eliminar os especialistas de uma área só e selecionar os que transitam bem por todo o espectro do conhecimento. Nossa, isso muda tudo. Muda. A ordem de prioridade nos estudos se inverte. Em vez de focar em maximizar a sua melhor matéria, o ideal é trabalhar para eliminar a sua pior. É uma prova que testa fôlego, consistência e, por falar em ter fôlego e as ferramentas certas para essa maratona, tem um ponto importante. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. Essa ideia de ter acesso a questões comentadas e resumos é o que transforma o estudo, sabe? Sai da teoria para a prática real da prova. Voltando aqui para a estrutura, você mencionou que a prova não tem pesos, o que exige esse equilíbrio. Além de negligenciar uma matéria, qual outro erro comum os candidatos cometem num formato abrangente como esse? Má gestão do tempo durante a prova. Com tantas frentes de batalha, de uma análise de poema a um cálculo em química, o relógio é um adversário brutal. Muitos se perdem em questões difíceis no início e acabam sem tempo para perguntas mais fáceis no final. E a única maneira de vencer o relógio é treinando exaustivamente. Simular as condições reais, resolver provas antigas com cronômetro, é o que transforma o conhecimento em pontos. É a diferença entre conhecer o caminho e conseguir correr a maratona inteira. Para a gente fechar esse quebra-cabeça, vamos juntar todas as peças. O que tudo isso significa para quem sonha com uma vaga no Mackenzie Campinas em 2026? Significa que estamos diante de um processo seletivo extremamente moderno e inteligente. Ele oferece flexibilidade com as duas formas de ingresso, mas exige organização com um cronograma rápido e uma taxa punitiva. E o mais importante, ele busca um perfil de estudante equilibrado, com uma base sólida em todas as áreas. Premia a consistência. É um vestibular que testa não só o que o candidato sabe, mas como ele se planeja. Perfeito. Então, recapitulando, 260 vagas, 2 portas de entrada, um calendário veloz com taxa progressiva e uma prova que valoriza o conhecimento geral. Exato. E se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, essa análise toda levanta uma reflexão interessante, sabe? Sobre o futuro dos vestibulares. A decisão do Mackenzie de aceitar notas do Enem de 3 anos diferentes não é um detalhe pequeno. É um sinal de que talvez o modelo de depender de um único dia, de uma única prova, esteja sendo repensado. Fica a questão para a gente pensar. Será que estamos caminhando para um sistema que valoriza mais a jornada, a consistência do estudante ao longo dos anos, do que apenas o sprint final de algumas horas no dia do exame?